Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. No último episódio da série Vacinação Direito à Saúde, você vai conhecer mais sobre o impacto do processo de controle e erradicação de doenças por vacinas ao longo da história mundial. Você já parou para pensar qual foi a primeira vacina criada? A primeira vacina que se tem registro na história é a antivariólica, criada pelo médico britânico Edward Jenner em meados do século XVIII, em meio a um surto de varíola. O Edward ele começou a observar que as pessoas que tinham contato com vacas, as pessoas que tiravam leite de vaca, elas acabavam que não contraíam uma doença muito famosa na época, que era a varíola. E essas pessoas que tinham contato com essas vacas, elas não contraíam a doença da varíola, ou se contraíssem a varíola, não desenvolvia para casos mais graves da doença. É a partir desses experimentos que vemos de onde surgiu o nome do imunizante, vacina, que do latim significa da vaca. Edward observou que o contato direto com as vacas infectadas com a varíola bovina garantia às pessoas imunidade contra a doença. Então, ele passou a fazer experimentos com a aplicação do sangue de vacas em seres humanos infectados com a varíola, ou que ainda não haviam pego a doença. Essas mesmas pessoas desenvolveram uma defesa imunológica contra a enfermidade. Mesmo com os esforços de Jenner, seus estudos não foram reconhecidos. Apenas após alguns médicos de outros países realizarem os experimentos e obterem resultados positivos, foi que a vacina passou a ser aplicada para controlar os surtos de varíola, inclusive aqui no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, a revolta da vacina, que ocorre lá em 1904, ela é exatamente diante dessa mesma doença, varíola. Eles vão começar a vacinar a população brasileira contra a varíola. Só que essa vacinação ela vai ocorrer de maneira obrigatória, forçando as pessoas a tomar vacina. Com essa obrigatoriedade, os boatos de que pessoas virariam vacas depois que recebessem a vacina começaram a surgir, o que dificultou a imunização das pessoas, assim como o controle e a erradicação da doença. A erradicação significa que a doença não existe mais, como é o caso hoje em dia da varíola, única doença completamente erradicada com a ajuda de um longo processo de vacinação. Quando a vacina é introduzida no nosso corpo, ela contém o DNA adormecido da doença, e isso deixa o nosso corpo em um estado de alerta, o que vai ajudar a gerar anticorpos que vão combater essa doença para no futuro, caso a pessoa venha a contrair a doença, o nosso corpo já esteja preparado para combater. As vacinas levam até décadas, talvez, para serem criadas. A vacina treina o nosso corpo para que ele seja capaz de reconhecer o patógeno e já saiba como criar anticorpos para combatê-lo, assim como evitar que outras pessoas sejam contaminadas. É assim que funciona o controle de doenças. Muitas doenças, até os dias atuais, foram controladas graças às vacinas. Como, por exemplo, nós temos a paralisia infantil, nós temos o sarampo, nós temos o coqueluche, e nós podemos usar também o nosso exemplo mais atual, que é o coronavírus. Ela começou a ser controlada a partir do ano de 2021, que foi desenvolvida a primeira vacina. E as vacinas passam por um longo processo de estudo, de embasamento científico, de toda uma preparação de uma equipe de cientistas, onde eles vão estudar todas as possíveis causas, todas as possíveis possibilidades. Imunizar a população tem se mostrado o meio mais efetivo para o controle e a erradicação de doenças, assim como para preservar a vida de milhares de pessoas. Por isso, o ato de se vacinar é tão importante. O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até segunda.